paz do Senhor, irmãos, em Cristo Jesus. Esperando ver se alguém aparece. Eu sei que é de manhã ainda, pela parte da manhã. Eu não tenho hábito de fazer isso. E eu estou, nesse momento, querendo compartilhar com todos os irmãos que puderem me ouvir sobre uma revelação que eu tive da parte do Senhor. E eu fiquei muito preocupada e eu quero compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que não foi por acaso. Deus fala com quem quer, usa quem quer, e eu sei que Deus tem se revelado nesses últimos dias para muitas pessoas, para pessoas que têm compromisso com Ele, para pessoas que têm orado, que têm buscado a presença do Senhor. Quero desejar um bom dia a todos, boa tarde aos nossos irmãos também ali na Europa. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. E eu quero compartilhar com os irmãos essa visão que eu tive da parte do Senhor, porque eu sei que é muito importante para nós ficarmos em alerta sobre os últimos dias que nós estamos vivendo. Oi, meu amor, eu estou compartilhando a visão com os irmãos. Estou numa live agora. Tá bem? Hoje é aniversário do meu esposo. Ele está no berço. Irmãos, eu sei que tem muitas pessoas de Deus nesse Facebook. Tem pastores, missionários, irmãos que são membros da igreja, mas que têm a vida com Deus. Tem presidentes de igreja. Eu sei que tem muita gente de Deus nesse Facebook, assim como eu sei também que tem muita gente que leva a vida de qualquer jeito. Mas isso aí cada um vai dar conta de por si mesmo com o Senhor. Com relação ao Brasil, eu tive uma visão a qual eu fiquei preocupada, porque na mesma noite o meu marido teve uma visão quase idêntica. E quando eu acordei, de manhã cedíssimo, eu tive uma visão que eu fiquei muito preocupada. Ele falou assim, eu também. Aí eu falei, então me conte o seu primeiro. E ele me contou. Quando ele estava me contando, irmãos, eu senti um arrepio, eu senti um impacto, eu senti um choque, porque eu sabia que era o próprio Deus confirmando. Então, em nome de Jesus Cristo, se você acredita, amém. Se você não acredita, também poupe-se de criticar quem crê e quem não crê. A palavra de Deus, que é de Deus, ela permanece de pé. O que não é, vai cair por terra. Então, amém. Eu estava no centro de São Paulo. Eu estava no centro de São Paulo. E quando nós estávamos ali no meio de uma avenida, eu me retirava um pouco para um lado e havia uma guarita militar. Nessa guarita tinha um comandante da polícia militar. E eu chegava num carro como quem acabava de chegar eu tinha acabado de chegar lá de Portugal, no Brasil. Só que quando eu chegava no carro, eu vi aquele comandante. Haviam vários policiais ali na guarita e ele estava chorando com várias folhas na mão de atestado de óbito de vários policiais mortos. Aí eu dizia, eu estou chocada com o que está acontecendo no Brasil. Por que isso está acontecendo? Meu Deus! Aí o comandante dizia assim, chorando, ele dizia em lágrimas, ele disse, eu sei que eu vou ter que entregar muito mais isso aqui, que eram as folhas de atestado de óbito. E eu falava assim, e vai vir coisa pior, eu sinto que vai vir coisa pior. Quando eu olhava para o céu, irmãos, eu nunca nem vi isso, nem em filme, tá? Então, para dizer assim que foi coisa da minha imaginação, alguma coisa que eu vi por aí, eu nem vi nem em televisão nem nada. Sabe aquela fumaça preta de borracha quando queima, aquela fumaça negra? Aquela fumaça preta
vinha tomando o céu, e ela vinha se aproximando, ia tomar São Paulo. Só que eu entendia que aquela fumaça, ela não tomava somente São Paulo, era todo o país. Ela vinha tomando todo o país. E quando eu olhava aquela fumaça negra, o que mais me chocou foi isso, irmãos. É que a fumaça era em forma de cavalo. Aleluia. Era um cavalo gigantesco, um cavalo negro. Aleluia. E aquele cavalo negro tinha 2 cabeças. Aquele cavalo enorme. Era uma coisa assim, aterrorizante. E ele vinha e eu dizia, ela tá chegando, ela tá chegando. E quando eu dizia, ela tá chegando, eu me referia à morte. A morte. Vocês estão entendendo, irmãos? A morte. E quando aquela fumaça, aquele cavalo, eu dizia, mas esse cavalo tem 2 cabeças. Eu ficava apavorada, que era normal, eu via uma cena daquela. Então, ele dizia, aí eu olhava para os policiais que estavam na minha frente, eu dizia assim, e ela vai fulminar milhares de vidas, ela vai fazer assim. Eu fazia assim na frente de um policial, e o outro dizia, e milhares de vidas ela vai fazer isso aqui, ó. Eu fazia assim, ela vai sugar e vai ficar só pele e o osso. Muitas vidas vão ficar só pele e o osso. E quando eu falava isso, eu entendia que era morte, praga, doenças. Vocês estão entendendo, irmão, a profundidade do que está acontecendo? Eu saía de lá, irmão, mas não parou por aí. Eu saía de lá da frente daquela guarita, com aquele polícia, com aquele comandante, com aqueles papéis na mão, assustada, porque a fumaça estava tomando de conta de todo o estado, de todo o Brasil. Aí eu dizia assim, eu dizia dessa maneira, nós temos que sair daqui, nós temos que fugir daqui. Eu entrava numa central, onde havia como se fosse um banco do Santander, do Bradesco, não me lembro exatamente o que banco era, mas era um banco muito grande. A gente sabe que as centrais de banco, elas são enormes. E havia como que uns 20 caixas lá dentro, mas muita gente dentro daquele banco. E quando eu entrava, que eu me aproximava da área daquela porta giratória, tinha um homem disfarçado de como se fosse guarda do banco, e ele tirava de dentro do bolso um aparato desse tamanho, um aparelho desse tamanho assim, meio dourado, brilhoso, e jogava no meio do povo. Irmãos, explodia. Era gente voando para todo lado, dentro daquele lugar. Pedaço de corpos voando, as pessoas desesperadas. Eu consegui me esconder debaixo, perto de uma mesa, perto da porta giratória do banco. E as pessoas saíam gritando desesperadas. Eu dizia, meu Deus, é um ataque, é um ataque. E nós saíamos correndo desesperados, procurando lugar para se esconder. E eu saía correndo porque eu seguia um policial que ele estava paisando, ele não estava de farda, eu sabia que era policial. Eu não sei se eu sonhei com policiais porque eu sou filha de militar, meus tios são militares, são 8 na minha família. Não sei se isso tem alguma coisa a ver. Mas eu seguia eles, eu vou seguir ele porque eu sei que eles conhecem estratégia de sobrevivência. E eu saía correndo, irmãos, quando eu acordei angustiada. Então, em nome de Jesus Cristo, o que eu quero falar para todos é que nós estamos vivendo dias a qual o pecado está se espalhando no nosso meio. As nossas igrejas evangélicas no Brasil estão se misturando com os costumes do mundo. O mundo já entrou de uma maneira, são tantos altares corrompidos. A gente que anda pelo Brasil todo e fora, a gente tem visto quantas pessoas têm subido no altar em pecado, quantas pessoas estão completamente imundas, quantas pessoas estão dizendo que servem a Deus e não servem a si próprios, mas isso não é só o problema, porque estão ganhando milhares de vidas, mas o pior não é só isso. O pior são pessoas carregadas de maldição, pessoas que não têm compromisso com Deus, estão cada vez mais amaldiçoando a igreja, estão corrompendo mais. E essas influências diabólicas, doutrinas de demônios estão entrando no nosso meio. Nós somos igreja de Cristo, nós não podemos aceitar que o pecado invada. Nós somos eleita do Senhor, nós somos o povo escolhido de Deus.
Deus, nação santa comprada com o sangue dele. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. É preciso viver em tempo de santidade, igreja. Deus está alertando o nosso povo. Tempo de estarmos de pé diante de Deus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Apocalipse está se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo. É tempo de vigiar. Tem muitas pessoas que estão dizendo que são de Deus, mas não são. São pessoas que adoram como na sinagoga de Satã, como diz lá no livro de Apocalipse. São pessoas que se vestem como noiva, falam como noiva, mas são loucas neste mundo, que vão ficar no dia do arrebatamento. Tenha cuidado com quem se diz que é de Deus. Esse tempo é tempo de buscarmos mais discernimento do Espírito Santo, esquecer mais os bens materiais e buscar os dons espirituais. É tempo de levantar a igreja do Senhor, parar de estar pregando palavra que vem apenas alegrar o ego ou apenas alegrar o coração do homem. É tempo de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno. Jesus Cristo está voltando. Deixa Deus usar sua boca. Não interessa se você não é pregador, se você não é cantor, se você não é isso, se você não é aquilo. Deixa o Espírito Santo te encher. Você vai fazer diferença nessa terra. A seara é grande, enorme, mas são poucos os ceifeiros. Tem milhares de pessoas que estão caindo no abismo dentro das igrejas. Tem milhares de pessoas. Nossos pastores, tenham cuidado não somente com as igrejas, mas com as vossas almas também. Eu sei que existem homens e mulheres de Deus, mas assim também como os muitos já perderam o temor ao Senhor, já perderam o temor ao Senhor, já não tem mais preocupação porque se acostumaram com o pecado. Então, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra sirva de alerta para a igreja do Senhor, porque nós não sabemos o que vai vir sobre o Brasil, o que está acontecendo no mundo inteiro, meus irmãos. É a vinda de Jesus, nosso Senhor. Vamos parar de estar brigando uns com os outros. Vamos parar de estar com essa porfia inútil, maligna, diabólica. Quem se alegra com a queda, com o fracasso do seu próximo é o diabo. Quem se alegra com a desgraça dos nossos irmãos, com a nossa desgraça é Satanás. Nós somos igreja de Cristo, nós somos o só corpo. É tempo de amar de verdade. Vamos viver uma vida de santificação. Vamos parar de estar olhando para a nossa vontade própria, porque Jesus disse que aquele que quer seguir a Ele tem que negar-se a si mesmo. Fazer a vontade de Deus, irmão, é fazer o que nós não queremos fazer. Jesus nos chamou foi para ser perseguidos pelo seu nome. Jesus nos chamou foi para ser caluniado, foi para ser apedrejado. Não é uma vida de mar de rosa. A nossa vida nessa terra aqui não é o nosso descanso, não é aqui. A nossa vida nessa terra, irmão, não é aqui não. A nossa vida, o nosso descanso é na glória com o Senhor. João 14, 1, 2, 3, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu tinha dito para vocês: eu vou preparar lugar. Lá no céu está preparado lugar, mas é somente para aquele que vencer, irmãos. Milhares de pessoas estão morrendo decapitadas, sendo fuziladas, pessoas sendo afogadas, queimadas vivas. E tem gente que não quer abrir mão de um pecado, de uma coisinha. Pessoas ainda achando que o seu conforto está bem bom, irmãos. Tem gente morrendo por ser cristão. Milhares de irmãos nossos foram mortos nas arenas por causa de leões, foram devorados vivos, muitos foram queimados. Você vai ver na Nigéria, você vai ver no Iraque, você vai ver o tanto de cristãos que estão morrendo por amor a Cristo. E nós, o que estamos a fazer, igreja do Senhor? É tempo de levantar. É tempo de levantar a igreja do Senhor, levantar os vossos olhos para o Senhor, parar de estar olhando para o defeito dos nossos irmãos.
porque os nossos irmãos são falhos como todos nós somos. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo Consolador te ajude, me ajude, nos ajude, porque nós temos que dar as mãos, nós somos membros de um só corpo, a qual Cristo é a cabeça, e nós temos que dar as mãos, irmãos, se nós queremos chegar no céu. Vamos perdoar, vamos orar, vamos viver em santidade, porque nós precisamos estar com a vida no altar. Vamos orar pelo Brasil, apresente o Brasil ao Senhor, essa nação abençoada, mas o pecado está corrompendo nosso meio, irmão, cada dia mais. Não se cale, deixa Deus te usar. Você é vaso de Deus, você foi chamado de Deus. Você não foi chamado para estar sentado em banco ouvindo apenas os outros, não. Deus te chamou como embaixador do Evangelho. Abre a tua boca e prega a verdade, doa quem doer. O teu compromisso é com Deus, não é com o homem. Deixa Deus usar a tua boca na terra. Deixa Deus usar as tuas mãos. Deixa Deus usar a tua vida. Quem habita na tua vida é o Espírito Santo. Ele quem vai te capacitar. Ele quem vai te encher. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue nos ajudando nessa batalha, porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, são contra os demônios, são contra os espíritos das trevas. Vamos ter mais misericórdia dos outros, vamos ter misericórdia dos irmãos que são mais fracos, vamos ser fortes em Cristo, porque em Cristo nós podemos todas essas coisas. Eu não posso falar mais, irmão, porque eu estou com a voz muito debilitada e eu preciso ministrar ainda hoje. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Braço chorando, correndo, seguro na mão de outras crianças, pedindo socorro dentro desses matos brasileiros. Eu via, Deus me mostrava as famílias saindo de dentro das cidades, das capitais e correndo para dentro dos matos, pedindo socorro. E o Senhor disse assim: ai das grávidas nesse tempo, ai das grávidas nesse dia de guerra. E eu via muitas cidades vazias, eu via os supermercados vazios, eu via as cidades desertas. Papai do Senhor, o Brasil e o mundo inteiro, quem vai ouvir esse áudio, foi algo que o Senhor me revelou no dia 5 de agosto. E eu estava orando, pedindo a misericórdia do Senhor para a igreja dele, para o povo dele. E sempre nas minhas orações eu peço pelo Brasil, pelas nações, pelo mundo inteiro, pela humanidade, para que Deus venha libertar, salvar, transformar as vidas. E no momento em que eu estava pedindo pelo Brasil, amados, o Senhor me mostrou o Brasil em uma grande guerra. Eu via a frente de Manaus como se fosse a frente do Brasil todo. Eu via aquelas bandeiras vermelhas, eu via aqueles aviões de guerra nos ares, eu via os tanques de guerra, eu via muitos policiais, o exército, a marinha, a aeronáutica, tudo em ação dentro do Brasil, onde eu via o presidente Jair Bolsonaro, todo de branco também. Eu perguntei do Senhor: o que é isso, Deus? O que é isso, Jesus? O que é isso, Espírito Santo? E ele disse para mim: minha serva, é uma guerra no Brasil. Eu, Senhor Deus, vou levantar uma nação contra o Brasil. A nação brasileira, ela é minha serva. Deus falava para mim. Eu tenho esperado ela se voltar para mim com amor, mas ela não quer. Então eu vou gerar uma guerra contra ela, para que ela venha se render para mim. E naquele momento, amados, eu comecei a chorar, porque o Senhor me mostrou todinha a guerra. Eu vi aqueles mísseis voando e explodindo. E o Senhor disse: presta atenção, porque tu vai ver muita coisa e te segura. E tu tem que ver isso. E eu vi aqueles mísseis soltos aos ares e caía e explodia dentro do Brasil. Eu vi aquelas bombas, eu vi aquele tiroteio. E era muita gente acordada das capitais para os interiores. Nós sabemos que tem uma Transamazônica, eu nunca fui, mas Deus me mostrava essa Transamazônica. Muitas mães com seus filhos no braço, chorando, correndo, seguro na mão de outras crianças, pedindo socorro dentro desses matos brasileiros. Eu via, Deus me mostrava
As famílias saindo de dentro das cidades, das capitais e correndo para dentro dos matos, pedindo socorro. E o Senhor disse assim: ai das grávidas nesse tempo, ai das grávidas nesse dia de guerra. E eu via muitas cidades vazias, eu via supermercados vazios, eu via a cidade deserta. E a guerra, muito tiro, muita explosão. Vi os hospitais lotados de todas as capitais brasileiras. Eu vi os hospitais lotados que não tinha mais aonde caber pessoas. Vi improvisado aquelas grandes tendas, com aquelas pessoas todas furadas de tiro. E eu disse: Deus, o que é isso? Ele disse: guerra no Brasil. Mais uma vez ele disse: guerra no Brasil. Não é em outro lugar, é dentro do Brasil. Eu levantarei uma nação contra a nação brasileira. Porque o pecado está muito grande, amados. O pecado está grande demais. Ninguém sabe mais quem é quem. E o Senhor dizia assim: fala para aqueles que têm colônias, que têm sítios, que plante muita alimentação, como feijão, arroz, plante milho. Plante, porque vai faltar muito alimento vai faltar. Meu Deus. E o Senhor falava sobre a igreja. Também para unir a igreja. Porque o Senhor disse que no céu, Ele disse: minha serva, no céu, eu não fiz quarto separado para cada ministério. Eu fui preparar um lugar para que todos estejam reunidos junto. Eles vão morar junto. Não há separação. E eu olho do meu trono para a terra, eu vejo muita separação, eu vejo muita indiferença. E eu não quero isso para o meu povo. E essa guerra também vai atingir muitos crentes, muitos pastores, que se dizem pastores e não cuidam das ovelhas, só quer o dinheiro, só quer o dízimo, só quer as ofertas, e deixa as ovelhas jogadas. O Senhor disse que vai punir muitos nessa guerra, e Ele vai levar muitos. Prepara-te, igreja. O Senhor mandou eu dizer: prepara-te, a igreja, porque muitos o Senhor vai levar. E ai daqueles que estão de qualquer jeito em cima dos altares pregando. Muitos pastores estão pregando mentira só por causa de dinheiro. Estão passando a mão por cima de pecado. Cadê as disciplinas? Que ninguém mais é disciplinado. Pecam, os pastores não disciplinam mais as ovelhas. E nem pastores e nem diáconos, eles estão à vontade. E o Senhor diz que no dia dessa guerra, aqueles que tiverem dessa forma, ai deles, ai deles. E o Senhor me fez ver também para a igreja se preparar. Porque o Senhor disse que os dele Ele cuida. Daqueles que estão firmes com Ele não vai acontecer, se assustar sim, mas não vai acontecer nada. Porque estão firmes, estão pagando preço, estão cuidando das ovelhas, estão falando a verdade, pregando, não estão deixando o pecado entrar na vida do povo de Deus. Glórias ao Senhor. Amados, Deus me mostrava muitos hospitais improvisados. E aquelas pessoas que iam para ali, eram muitas sem pernas, sem braços, com um buraco no seu corpo. E muitas pessoas sem cabeça. Porque a guerra vai ser muito feia. O Senhor me dizia: guerra nuclear. E o Senhor disse: avisa o povo que se prepare. Avisa a nação brasileira. Avisa a igreja. O Senhor dizia: cadê as orações do meio-dia? Deus cobrou muito a Deus e amor por oração ao meio-dia, às 6 horas. Cadê o ministério? Quando a Deus é amor. O Senhor está cobrando. Igreja, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos clamar. Cadê a santificação do povo de Deus?
O Senhor, Ele está muito triste com a igreja. O Senhor disse para mim, minha serva, o meu espírito não tem mais lugar dentro da minha casa, porque não querem mais ouvir a voz dos mistérios, a voz dos anjos. Abre teu olho, tem muitos em pecado em cima do púlpito do Senhor. Eu estou falando porque Ele me mostrou e Ele mandou que eu falasse. Muitos pastores estão em pecado, muitos homens que são casados estão em pecado, mulheres, jovens, cadê a mocidade em santidade? Cadê esse ciclo de oração que tudo já está mudado? Não é mais ciclo de oração. Naquele grande dia o Senhor vai cobrar. Naquele grande dia o Senhor vai cobrar. O Senhor disse para mim dizer para a igreja, dobrar o seu joelho e clamar, clamar, porque esse dia está chegando. Essa grande guerra dentro do Brasil. E Deus me falou ainda, amados, de uma guerra que eu não sei em que ano foi, mas o Senhor me mostrou uma guerra dentro do Brasil que aconteceu. Ele disse, vai ser dessa mesma forma. Muitos corriam pelos matos, cavavam buraco na terra para se esconder. Dessa forma vai ser dentro do Brasil. E muitos vão culpar o presidente Jair Bolsonaro. Não, é o Senhor Deus. Te acorda, Brasil! Te acorda, igreja! Porque o Senhor, Ele está irado. E Ele mandou eu gravar esse áudio e passar para todo o povo. E Ele disse, ai daquele que não acreditar, eles verão com seus próprios olhos. O Senhor disse para mim, minha serva, muitos vão dizer que tu está maluca. Maluca eles vão ver no dia em que começar essa guerra. Foi isso que Deus me mostrou e mandou eu ir passar para todos. Amados, quando eu aceitei a Jesus, não foi para brincar de ser crente. Deus sabe de onde Ele me tirou e eu disse para Ele que o que Ele mandasse eu falar, eu iria falar. O que Ele me revelasse e mandasse eu falar, eu iria falar. E eu estou falando o que Ele me mostrou. Ele me revelou 3 vezes e eu fiquei 7 dias em consagração para Ele me confirmar mais 3 vezes. E Ele me confirmou e disse, grava o áudio porque eu já te confirmei. E aqui está.